Que bom que estamos concluindo o pãozinho diário da nossa lição. Bem-vindos à Sala do Banquete, neste nosso espaço focados na EBD, a nossa nona lição, que estudaremos amanhã, e daqui a alguns minutos estarei postando o comentário desta lição, um resumo do comentário, aonde diz que como vencer as oposições à obra de Deus. É um desafio, né? Muito grande. Como a gente vencer? Se somos colocados em oposições a cada instante da vida. E o nosso pãozinho diário de hoje, nosso querido sábado, é a grandeza da obra de Deus. Está baseada no capítulo 5, versículo 34 a 42 do livro de Atos dos Apóstolos. E olhando novamente, a gente olha assim o texto, se a gente não atentar, não assim, degustar o texto, a gente não percebe a grandiosidade da obra de Deus. A gente vê só as coisas que aconteceram do fato histórico, mas a forma grandiosa como se deu, se a gente não observar, a gente passa sem ter essa certeza. Vejamos que a grandeza da obra de Deus, ela transforma, essa grandeza, ela transforma pescadores, coletores de impostos, homens simples, em grandes homens, como foi o caso de Pedro, de Mateus, de outros. É a grandiosidade de Deus que ela faz esses homens crescer, ser gigantes na fé. Também, esta grandiosidade da obra de Deus, ela abate os soberbos, como foi o Paulo, o antigo Saulo, e transformou ele num grande pregador do Evangelho e um grande missionário que trouxe a palavra de Deus para os gentios. Então, é nessa visão, neste foco, neste prisma, é que a gente olha para o texto e a gente observa esta grandiosidade de Deus. Porque quando enxergamos a grandeza da obra de Deus, como ela é, precisamos enxergar, não é apenas olhar de relance, mas é enxergar como ela é, essa grandeza, a gente passa a dar o primeiro passo para fazer jus à nossa chamada. Eu olho para a chamada de Deus, vejo que ela é grandiosa. Então, se eu fui chamado, eu dou o primeiro passo. E o primeiro passo tem que ser a obediência. Está no capítulo 5, versículo 29, que foi o que caracterizou a vitória dos apóstolos, quando Pedro disse diante de todos: mais importa obedecer a Deus que os homens. Observe que Pedro não amenizou a sua mensagem, mesmo sofrendo ameaças da grandes elites. Não, hoje nós somos oprimidos a renegar esta verdade em detrimento a esta verdade por amor ou apadrinhamento de outros. E Pedro não foi parcial, Pedro foi impassional. Ele disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, este primeiro passo de obediência que caracteriza o reflexo da grandeza de Deus em nossa vida. Pedro, ele olhando para a grandeza de Deus, veja que ele não fez complô como a gente observa nos dias atuais, apadrinhamento. Não faltou amor na palavra de Pedro, mas ele foi franco quando afirmou que os sacerdotes tinham assassinado a Jesus, o ungido de Deus. Ele foi franco, por quê? O sacerdote foi quem dera o veredito, e ele falou francamente, dizendo que os sacerdotes mandaram que os apóstolos se calassem. Veja bem que há controvérsia. Diante da grande manifestação de Deus, os milagres que aconteceram, os sacerdotes mandaram que os apóstolos se calassem. Mas, em contrapartida, o anjo ordenou que eles falassem, ou seja, continuassem a falar. Então eles obedeceram a Deus do que aos homens.
Reconhecendo a grandeza da obra de Deus, os discípulos não tiveram dúvida a quem obedecer. Muitas vezes somos orientados a se calar, porque vai entristecer alguém. A gente não pode bater de frente. Essa é a linguagem dos dias atuais. Temos que ir devagar para não sofrer desgaste, e a obra de Deus está sendo desgastada pela política, pela incompetência e pela irresponsabilidade de muitos aproveitadores. Mas eu digo, é melhor entristecer o homem do que o Espírito Santo de Deus. Então nós não estamos aqui para pregar a palavra, para abraçar, mas apadrinhar, não. Porque mediante a grandeza da obra de Deus, Pedro mostra 3 razões que levou os discípulos a não se calarem. Foi 3 razões. E essas razões devem ser a nossa. Primeiro, Deus reivindicou a Jesus quando ressuscitou, condenando as autoridades judaicas a exaltá-lo. Deus exigiu exaltação ao nome dele, condenando as autoridades judaicas, que eram sacerdotes, conhecedores da lei, mas rejeitaram a Cristo Jesus. Então foi isso que Jesus falou quando Jesus Cristo ressuscitou. A segunda razão é que os apóstolos eram testemunha de todas as coisas que tinham acontecido. Eles tinham certeza. Será que eu e você não tem certeza do que tem acontecido? Será que a gente está apenas vivendo por viver? Se eu tenho certeza do que aconteceu na minha vida hoje, para ser pastor é um milagre, não foi mérito meu, não foi porque estudei, não foi uma faculdade. A faculdade que eu estudei me serviu para me dar um conhecimento, mas a sabedoria adquirida pelo Espírito Santo de Deus através da obediência. E a terceira razão que Pedro mostrou é que o Espírito Santo condecorou a obra expiatória de Cristo com milagres. Então eles não podiam, por hipótese alguma, ficarem calados. Eles tinham que falar. E hoje nós somos forçados a calar. Eu tenho que falar aquilo que fulano gosta. Eu tenho que falar aquilo que cicrano gosta. Não, meu irmão. Não, minha irmã. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá, ela corta para cá. E ela tem que ser aplicada como ela é. Porque diante das palavras dos apóstolos, quando eles falaram sobre a verdade, então eles foram tomados de iras e partiram para matar os apóstolos. Eles queriam matar quando os apóstolos falaram, quando Pedro falou. Eles partiram irados. Foi quando apareceu Gamaliel, que a gente olha para Gamaliel e diz, oh, Deus usou Gamaliel, que Gamaliel fez isso. Mas se a gente for olhar com a visão mais fixa, Gamaliel preferiu ficar em cima do muro. De uma forma fria, ele não teve a mesma coragem dos apóstolos. Ele, na sua frieza, preferiu ser tolerante. Ele chegou a comparar a manifestação, a obra de Jesus, com a de 2 rebeldes. Então entendemos que a grandeza da obra de Deus, em dar sequência, não foi por mérito de Gamaliel. Foi a ação do Espírito Santo de Deus que condecorou com a vitória dos apóstolos. Porque diante da grandeza da obra de Deus, é melhor estar sendo perseguidos. Será? Você aceita isso? É melhor estar sofrendo ameaças? É melhor estar com o corpo sangrando, sofrendo, do que estar sentado nas cadeiras confortáveis dos falsos líderes e mestres que faz a obra de Deus por conveniência. Devemos lembrar de uma coisa, e você deve lembrar disso. Digo para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, você, o senhor que é um pastor, que é um ministro, que aspira ao ministério, você, minha irmã, que ama a palavra, você pode ser pequeno ou pequena, tá? No conhecimento, na fama, no reconhecimento de alguém. Mas lembre-se, Deus te confiou uma grande obra que só os pequenos podem fazer. Jesus sempre conta com o menor, como Deus contou com Davi. E você pode ser esse Davi para fazer resplandecer a grandiosidade da obra de Deus.
Devemos lembrar que nós somos vasos de barro para mostrar o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então que Deus continue abençoando a você, a sua família, o seu ministério, enfim, a sua vida. Que esta palavra sirva de alimento para a sua alma, para o seu espírito, neste espaço focados na EBD. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar, de pedir para outros se inscreverem. Estamos orando e Deus assim te recompensará. E lembre-se, você pode ser pequeno, mas a obra que Deus tem te confiado é grande. Em nome de Jesus. Creia nisso. Um abraço e até a próxima, se Deus permitir.